O Brasil é mundialmente conhecido por ser um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas, acima de tudo, por ser uma terra geologicamente calma. Mas a verdade é que a nossa história esconde eventos que desafiam essa calmaria. Hoje, vamos mergulhar em 10 momentos em que a natureza mostrou uma face rara e impressionante por aqui. Preparem-se para detalhes que parecem de filme, mas que aconteceram bem debaixo dos nossos pés. Terra ao extremo. Para começar, um dos fenômenos ópticos mais exclusivos do planeta ocorre nas Cataratas do Iguaçu, o arco-íris lunar ou Moonbow. Ele só acontece sob 3 condições perfeitas: vazão alta nas quedas para criar névoa, céu totalmente limpo e lua cheia brilhando intensamente. Diferente do arco-íris solar, os nossos olhos têm dificuldade de ver as cores à noite. Então ele parece um arco branco fantasmagórico. Mas se você apontar uma câmera com longa exposição, as cores aparecem vibrantes e mágicas. É um dos poucos lugares no mundo onde esse fenômeno é monitorado e pode ser visitado em tours noturnos especiais. Em junho de 2020, o sul do Brasil enfrentou o ciclone bomba. Termo técnico: ciclogênese explosiva. Isso acontece quando a pressão atmosférica cai 24 milibares ou mais em apenas 24 horas, criando um efeito de sucção de ar devastador. Imagine que você está no fundo de uma piscina de bolinhas. Se você estiver no fundo da piscina, sente o peso de todas as bolinhas que estão em cima de você te apertando. Esse aperto é a pressão. Os milibares são as unidades que usamos para contar quantas bolinhas, ou quanto ar, estão te empurrando. Alta pressão, muitos milibares. É como se a piscina estivesse bem cheia. Tem muito ar em cima de você te empurrando contra o chão. Isso geralmente traz tempo firme e céu limpo. Baixa pressão, poucos milibares. É como se alguém tirasse metade das bolinhas. O peso diminui, o ar fica leve e começa a subir. É nesse momento que as nuvens se formam e a chuva vem. Resumindo, o milibar é o termômetro do peso do ar. Se o número de milibares cai rápido, é sinal de que o peso diminuiu e uma tempestade está chegando para preencher esse espaço. Com rajadas de 130 km por hora, o ciclone bomba varreu Santa Catarina. O que muita gente não sabe é que esse ciclone causou o maior dano à rede elétrica da história da região sul, deixando mais de 1,5 milhão de consumidores sem luz simultaneamente. Foi uma demonstração clara de como a pressão do ar pode ser tão perigosa quanto um furacão. Tempestade de granizo é algo que assusta, mas em setembro de 2023, Bagé, no Rio Grande do Sul, viu algo de outro nível. Caíram pedras de gelo com cerca de 10 centímetros de diâmetro, o tamanho de uma laranja grande ou uma bola de softball. Para pedras desse tamanho se formarem, as correntes de ar dentro das nuvens precisam ser tão potentes que mantêm o gelo flutuando e crescendo por muito mais tempo antes de cair. O impacto foi tão violento que perfurou telhas de fibrocimento e destruiu para-brisas de carros blindados, causando prejuízos milionários em poucos minutos. Ver neve nas serras catarinenses é comum,
Mas em uma capital como Curitiba, é um evento geracional. No dia 23 de julho de 2013, o encontro de uma umidade extrema com uma massa de ar polar vinda da Antártida fez o impossível. Nevou de verdade em plena capital paranaense. A última vez que algo assim tinha acontecido com acúmulo foi em 1975. Os curitibanos ficaram tão eufóricos que pontos turísticos como o Jardim Botânico ficaram lotados de pessoas tentando fazer bonecos de neve, mesmo que pequenos, registrando um dos dias mais frios e mágicos da história da cidade. No início de 2024, a Marinha do Brasil monitorou um sistema raríssimo, a tempestade Acará. A maioria dos nossos ciclones são extratropicais, ou seja, têm núcleo frio e se formam pelo choque de massas de ar. Já a Acará era de núcleo quente, uma característica típica de tempestades tropicais que podem virar furacões. Ela recebeu esse nome em homenagem a uma espécie de peixe da bacia amazônica. Embora tenha ficado em mar aberto, sua existência prova que as águas do nosso litoral estão aquecendo, o que pode tornar esses sistemas mais frequentes no futuro. Se você acha que o Brasil não treme, precisa conhecer a história de João Câmara, no Rio Grande do Norte. No dia 30 de novembro de 1986, um tremor de 5,1 na escala Richter sacudiu a região. O mais impressionante é que não foi um evento único, mas um enxame sísmico causado pela falha geológica de Samambaia, que produziu mais de 50 mil microtremores naquele período. A cidade ficou tão instável que o governo federal precisou intervir, e milhares de moradores abandonaram suas casas, criando um cenário de cidade fantasma que durou meses até a terra se acalmar. Tsunami no Brasil? Parece impossível, mas já aconteceu. E foi assustador. Em 16 de outubro de 2016, o litoral sul de Santa Catarina, nas regiões de Balneário Rincão e Araranguá, foi surpreendido por um fenômeno raro e perigoso: um meteotsunami. Diferente dos tsunamis tradicionais causados por terremotos no fundo do mar, esse surgiu por algo muito mais silencioso: a atmosfera. O segredo está em um fenômeno chamado ressonância. Imagine um balanço de parque. Se você empurra no momento exato, no ritmo certo, ele vai cada vez mais alto. Agora imagine isso acontecendo com o oceano. Quando uma tempestade se desloca sobre o mar na mesma velocidade das ondas naturais, ela começa a transferir energia continuamente para a água, como se estivesse empurrando o mar sem parar. Esse sincronismo perfeito faz a onda crescer de forma invisível em alto mar, até se transformar em uma parede de água ao atingir a costa. Naquele dia, o céu escureceu rapidamente. Em questão de segundos, o mar avançou com força, invadindo a terra e pegando todos de surpresa. Carros foram arrastados, estruturas destruídas, e o pânico tomou conta da orla. Testemunhas descreveram a cena como algo surreal, como se o mar tivesse decidido invadir a cidade de repente. Um fenômeno raro, imprevisível, e que prova que, mesmo sem terremotos, o oceano ainda pode ser extremamente perigoso. O Brasil é a segunda região com maior incidência de tornados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o mais violento aconteceu em Itu, São Paulo, em 30 de setembro de 1991. Com ventos estimados entre 330 e 420 km por hora, esse tornado de escala F4 foi devastador. Para vocês terem uma ideia da força, ele foi capaz de arremessar ônibus por dezenas de metros e até arrancar trilhos de trem do solo. Na época, a tecnologia de radar era limitada e a população foi pega de surpresa em plena tarde, o que resultou em uma das maiores tragédias meteorológicas do Sudeste.
Você já imaginou ver as luzes do polo no Brasil? Em maio de 2024, cidades como Jaguarão e Bagé, no Rio Grande do Sul, presenciaram um céu tingido de rosa e roxo. Isso aconteceu devido a uma tempestade solar nível G5, a mais forte em 2 décadas. Imagine que o Sol é como um vulcão gigante que, de vez em quando, solta um espirro, absurdamente potente. Esse espirro é a ejeção de massa coronal. O espirro joga nuvens gigantescas de gás quente e eletrizado, plasma e campos magnéticos. A Terra tem um escudo invisível chamado magnetosfera. Ele serve para nos proteger das radiações do espaço, desviando a maior parte desse sopro solar para longe. Em uma tempestade G5, essa bolha de energia solar vem tão rápida e tão forte que ela não é apenas desviada, ela amassa e sacode o nosso escudo invisível. No escudo gera correntes elétricas onde não deveria, como em fios de alta tensão e satélites, e cria as famosas luzes coloridas no céu, auroras. O que torna isso ainda mais curioso no Brasil é a anomalia magnética do Atlântico Sul, uma região onde o campo magnético da Terra é mais fraco, permitindo que essas partículas solares cheguem mais perto da superfície. Registros históricos indicam que, em 1859, durante o famoso Evento Carrington, auroras foram vistas até no Rio de Janeiro e em São Paulo. Fechando com chave de ouro em primeiríssimo lugar, o evento que mudou os livros de meteorologia, o furacão Catarina. Na noite de 27 de março de 2004, o litoral sul de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul sentiram a força de ventos de 180 km por hora. Por décadas, acreditava-se que o Atlântico Sul não tinha temperatura de água suficiente para formar furacões. O Catarina quebrou esse paradigma ao atingir a categoria 2. Agora uma curiosidade. No início, muitos meteorologistas brasileiros resistiram em chamá-lo de furacão, tratando-o apenas como um ciclone extratropical, até que as imagens de satélite da NASA mostraram o olho perfeito da tempestade, confirmando o fenômeno inédito. É fascinante ver como o nosso Brasil, apesar de estável, tem esses momentos de força extrema e beleza rara, não é? Se você gostou de conhecer esses detalhes técnicos e curiosidades, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Sua presença aqui é muito importante para nós. E me conta nos comentários, você se lembra de algum desses eventos ou já presenciou algo estranho no céu da sua cidade? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.